Olá, gente. Agora a gente vai ter a palestra com a professora doutora Patrícia Milano. Ela vai falar sobre entomofagia, uma opção low carb do menu. Ela que é bióloga pela Uniararas, de São Paulo, mestre e doutora em entomologia pela Exalc, e ela é fundadora da empresa Ecological Food, Alimento Ecológico, que destina-se à produção de insetos para a alimentação animal e futuramente humana. Professora? Patrícia? Sim. Oi, tá me ouvindo? Oi, Patrícia. Sim, sim. Só não tô Sabe te como é? vendo por enquanto. Peraí, deixa eu Tá ver. bom. Tem que colocar. Sabe como é que é, né? Vamos ver. Tranquilo, tranquilo. Estamos no tempo. Isso. Pronto. Pronto, tá certinho. Muito obrigada Agora por vamos ter para a aceitado o segunda nosso fase, convite. né? Ah, sim, já Patrícia que foi atrapalha um pouquinho, mas a cheque. gente consegue. Mas tá dando para te ouvir perfeitamente, Que tá tudo bom. certinho. Tá bom. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, Inês. A palavra é sua. Obrigada a você, viu? Olha, adorei a logo de vocês, é tão bonita, né? Super bem feita. Eu gosto de desenhar. Eu falei, nossa, eu não sei quem foi que criou isso, mas é super legal. Vamos lá, eu vou tentar colocar aqui na tela para vocês, só um minutinho. Calma aí que vamos ver. Foi, né, gente? Tá certinho. Tá certinho? Então vamos lá. Pessoal, vou falar para vocês sobre a proteína de insetos, né? Que está incluída dentro da entomofagia, um assunto que está ganhando cada vez mais corpo e mais espaço, né? No Brasil e mundo afora. As coisas lá fora estão muito evoluídas, tá? Então hoje eu vou falar um pouco para vocês não só da parte nutricional, como algumas coisas interessantes, a que nível já está a coisa, e também em aspectos de saúde, tá? Que eu achei bem interessante, para vocês verem o tamanho da abrangência que esse assunto tem que ter, tá bom? Bom, olha, eu sempre inicio com qualquer palestra que eu dou, né? Por que os insetos podem ser um alimento no futuro para a humanidade? Essa não é uma ideia recente, né? Então a gente vai ter um entomologista, o Vincent Holt, em 1885, ele já falava que por que a gente não poderia estar comendo insetos, né? Porque eles seriam muito ricos em proteína e com o aumento da população, nós teríamos uma demanda muito grande por proteína e por alimento. Então, eles poderiam, no futuro, salvar a gente, né, da fome. E ele não estava errado, tá? E nós vamos ver isso hoje. Então, estima-se que até 2050, nós vamos ter uma população aí de 9,7 bilhões de pessoas no planeta, né? E a gente vai precisar alimentar toda essa gente. Nós temos aí a criação das aves, de peixes, de gado, mas isso não vai suprir a exigência de alimento e de proteína para as outras pessoas, né? Quando a gente fala em proteína de inseto, muita gente acha que a gente vai substituir a carne dos outros animais pelos insetos. Olha, isso é praticamente impossível, tá? Eu não vejo não seria uma substituição, seria agregar isso à alimentação, melhorar a nossa alimentação e tentar diminuir um pouco o nosso acesso a esses tipos de alimento de origem dos outros animais, né? Ou vamos botar carne assim, diminuir um pouco isso para que essas criações não aumentem tanto, né? Porque elas demandam muito espaço, né? E tem toda uma questão ecológica envolvida. Então, se a gente não está tendo mais espaço para isso, a gente precisa arrumar uma outra forma alternativa de proteína. E os insetos são uma excelente forma de proteína, tá bom? Olha, ecologicamente falando, né, vocês com certeza já ouviram falar isso. Então, os insetos eles vão lançar menos gás metano na atmosfera e menos gás de efeito estufa. Temos aí uma coisa que a criação de ruminantes é uma grande responsável pelo lançamento de metano na atmosfera. A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado com essa informação, porque se a gente unir
tanto a criação de ruminantes, quanto a queima de gás natural, queima de carvão, produção de petróleo, aterros e lixões, se a gente, esterco, esgoto, se a gente somar tudo isso, a culpa não é só dos ruminantes, né? A culpa é nossa, dos humanos, e não tanto dos animais, ok? Então, não é bem essa a pegada. Eu acho que a gente tem que englobar tudo isso e fazer uma comparação com os insetos, tá? Nesse gráfico aqui, a gente pode ver emissão, inclusive, de gás carbônico, né, em relação aos insetos, quando a gente compara aí com carne de vaca, de porco, eles produzem menos, né, e tem alguns gases que eles nem produzem, tá? Vai se produzir um pouco de amônia aqui na criação de insetos, né, mas a gente pode reverter isso para o pessoal da agricultura e ter uma excelente resposta, tá, gente? Quanto à utilização de água, para se produzir 1 quilo de proteínas, a gente gasta muito menos. Então, quando a gente fala aí de gado, a gente vai gastar 8.350 litros d'água para conseguir 1 quilo de proteína. E de insetos, bem menos, tá? Lembrando que nós temos que produzir bastante insetos para conseguir esse 1 quilo de proteína, e a gente vai falar sobre isso também, tá? Eles não requerem grandes áreas, então acho que a grande sacada da proteína de inseto é a gente não desmatar, é a gente conseguir produzir isso na vertical e não na horizontal, entendem? Então eu posso produzir a proteína de inseto dentro de prédios. Existem hoje já em países como Portugal, produção de insetos já na vertical, na França, tá? Esse pessoal está produzindo, é possível, tá? E tem todo um fator operacional disso daí que mostra que realmente dá para fazer, é tranquilo de fazer, tá bom? O gasto de energia é similar à produção de leite, carne de frango, porcos e gado. Por que que a gente fala isso, gente? Porque existem etapas envolvidas aí, tá? E quando eu falo também no gasto de água, eu vou chamar a atenção para vocês de uma coisa. Quando eu falo na produção, talvez eu esteja falando somente na parte de ingestão. Mas a gente tem que ver que existe todo um processamento, né? Processamento na carne do gado, processamento nos insetos. Então, 8 litros aí de água talvez seja na criação. Mas vocês têm que pensar que existem processamentos a ser feito com os insetos, tanto quanto os outros animais. Então, eu subiria um pouquinho aí todo mundo, tanto a carne de gado, quanto ave, quanto peixe, quanto os insetos. Vamos subir um pouco mais esse gasto de água aí, porque nós temos que passar os insetos por algumas etapas, tá? Inclusive por fervura, e nós vamos descobrir por que ele tem que ser fervido antes de ser desidratado, tá? Existe todo um porquê disso, tá bom? Então tem um gasto. A questão de gasto de energia é porque o pessoal envolve transporte, tá? Principalmente isso. Então, às vezes, você vai criar inseto em estufa, né? Então, precisa ter um gasto de energia, muito, às vezes, para circular os exaustores, entendeu? Para você vai gastar energia, porque você vai fazer o transporte desses insetos. A partir do momento que você vai por automatização dentro do processo de criação de inseto, você vai gastar um pouco mais de energia, tá certo? Mas aí nós temos a alternativa da energia solar, graças a Deus, uma energia muito limpa aí. A produção de grilos e larvas de tenebro, ao meu ver, são as que mais despontam aí no mercado de fábricas e biofábricas de inseto, tá? E principalmente destinado à alimentação humana. Eu sigo o que acontece lá fora. Então, hoje, eu crio muito mais grilos e tenebros, focando principalmente em grilos, porque eu vi que os europeus estão despontando nessa área e eles focaram nessas duas espécies. Por quê? Eu tenho facilidade de criar, tem muitos estudos envolvendo vários profissionais de várias áreas aí para a gente ver até que ponto isso é bom para a nossa saúde e para a saúde animal. Tá? Então, existe todo um complexo envolvido nisso. Por isso que essas duas espécies são fáceis, estão sempre no foco das minhas palestras. Não que não existam outras, como a gente vai ver, mas nós vamos ver que esses dois insetos em específico apresentam vantagens, principalmente porque a gente conhece o sistema de criação, dá para criar em larga escala, até automatizar totalmente e semi-automatizar. Tá? Eles vão produzir 10 vezes menos metano, né? 100 vezes menos óxido nitroso, em relação à criação de grandes mamíferos.
Tá? O potencial nutricional deles é muito grande, tá? Então, eles são ricos em proteínas, minerais e micronutrientes, vitamina B1, B2, vitamina D, tá? Aminoácidos, ácidos graxos, tem uma alta taxa aí, mais de ômega 6 e 9, tem ômega 3, mas o 6 e o 9 despontam um pouco aí na criação de grilos, principalmente. O alto teor calórico, né? Então, 1 quilo de gafanhotos corresponde a comer 10 cachorros-quentes e 6 hambúrgueres, né? Então, se a gente for falar em questão de gordura, que os insetos também têm gordura, mas é uma gordura saudável. Nós vamos ver aí que, por exemplo, se eu tiver em 121 quilogramas de proteína de inseto, eu vou ter 49 desse percentual aí vai ser gordura. O resto é tudo proteína, aminoácido, fibras e minerais, né? Então a gente tem uma gordura, mas é mais baixa e não tem gorduras trans, então já ajuda bastante, tá bom? Aqui embaixo a gente vê aqui alguns livros de culinária utilizando insetos, tá? Isso aqui já está são os primeiros, mas a gente já vai ter uma série de outros livros, inclusive livro brasileiro, tá? De autoria do Ramon e outros autores. Então, a gente vai ter aí uma série de outros livros já falando sobre culinária com inseto, tá, gente? Se nós vamos falar percentual de proteína em 100 gramas, né? Então, nós vamos ver aqui a carne de boi, em 100 gramas de carne de boi, nós vamos ter 24% de proteína, né? Em relação, comparação nisso com insetos, se a gente pegar o porco, o frango, você veja que esbarra ali na proteína da carne, são muito próximos, mas que estão insetos que vão ser muito proteicos, como a içá, que eles chamam de tanajura, né? 43% de proteína. A lagarta, essa lagarta é uma lagarta africana, tá? Que pode ter até 51% de proteína. Os gafanhotos, 52%. Os grilos, pessoal, também vão estar nessa faixa. Então, às vezes a gente tem aí um pessoal, mas grilo, já ouvi falar que o grilo tem 65%, tem 70% de proteína. Isso vai variar muito com o tipo de dieta que você dá para ele. Então, muitas vezes, a gente vai utilizar uma ração em que a ração vai farelo de pena, farelo de víscera, farelo de sangue. Então, realmente, você vai aumentar essa proteína dentro dos frangos. Se você optar por uma ração que não vá esse tipo de proteína, nós vamos ter uma porcentagem nos grilos, por exemplo, semelhante à dos gafanhotos, que gira em torno aí de 52%. Tá? Os meus insetos têm em torno de 52,7%, 53%, porque eu optei por utilizar uma ração que não fosse esses farelos de pena, sangue e vísceras. Por que eu optei por isso? Porque, na minha visão, se eu quero colocar insetos como um probiótico, né, ou um enriquecedor de rações para outros animais, e eu não quero utilizar a carne, porque eu sei que isso lá no futuro vai faltar, então eu não quero que o meu inseto tenha dependência dessa fonte. E também porque não faria sentido sobre a questão ecológica da coisa, tá? Então eu foquei por utilizar rações na criação do inseto que não englobasse carne de outros animais, tá? E aí tem resto de boi, resto de frango, tá? Resto da indústria que é um descarte e que é usado para outros animais, tá bom? Não vai deixar de ser utilizado, mas para a criação de inseto eu resolvi deixar a coisa mais livre de proteína animal, para realmente focar somente no inseto, tá bom? Em relação à quantidade de proteína e gordura, então vocês vão ver que a maioria dos insetos tem mais proteína do que gordura, a não ser algumas espécies de besouros que vão ter mais gordura do que proteína, tá? Ausência de patógenos é uma coisa muito interessante para nós, tá? Não vão conter tenassônio, nem sarginata, não vai obrigar isso. E outro estudo, eu esqueci de colocar o nome do autor aqui do estudo, mas eu vi isso na UOL, inclusive, que os insetos eles podem até contrair o Covid, mas o Covid não tem como se ligar nas células dos insetos para se reproduzir. Então, se você passa o inseto por um processo de fervura, você vai matar o vírus e você não vai ter o problema de passar isso para humano, né? O vírus pode até chegar dentro do inseto, mas ele não tem condições de se replicar. Então, isso também é uma vantagem muito grande, tá? Esse é um estudo de
tem uma parceria entre italianos e franceses, eu não me lembro bem, mas eu preciso pegar isso para depois para vocês. As vantagens em relação ao Tenebro molitor, que é a farinha, o bichinho da farinha, como as pessoas normalmente falam, né? É uma larvinha pequenininha, passa por um estágio o tenebro passa por estágio de ovo, larva, pupa e adulto, ok? Essas larvinhas são larvinhas criadas muito por aí, desde o tempo dos nossos avós e bisavós para dar para passarinho, tá bom, gente? Então não é nenhuma dúvida. Só que hoje nós descobrimos que ela pode ser uma opção de alimentação humana, com muitos benefícios para a nossa saúde, mas que tem que ser utilizado de maneira baseada em estudo científico, ok? E nós vamos ver por quê, tá? Bom, em relação aos fatores nutricionais ainda, eu vou destacar o trabalho do pessoal da Nigéria, que eu gostei muito. Então, o pessoal nigeriano, eles fizeram um estudo, tá? Com alguns insetos que eles mais consomem lá, que seriam uma espécie de gafanhoto, o grilo assimilis, que é uma espécie que ocorre no Brasil também, por isso esse estudo é muito importante para a gente, uma espécie de cupim e uma espécie de lagarta, de mariposa, tá? Então, eles observaram que os grilos possuem maior qualidade de proteína, tá? E que os insetos possuem aminoácidos essenciais e não essenciais. Dentro disso, essas fontes de aminoácidos podem ser tanto essenciais como não essenciais, tá bom? Semi-essenciais. E eles encontraram histidina e arginina, que são fatores de crescimento e não são sintetizados em quantidades suficientes durante o crescimento. Então, você pode incluir isso na alimentação de crianças, ok? De gestantes e de lactantes, né? Para mães, inclusive. Então, olha isso que beleza, tá? Vamos ver, inclusive, um estudo mais aprofundado disso, que ele fala que na idade de pré-escola, a gente tem uma exigência maior de aminoácidos para as crianças, então introduzir insetos na alimentação deles seria riquíssimo, tá, para as crianças. Não tanto para os adultos, talvez, que exigem uma quantidade de aminoácido um pouco menor, mas para as crianças seria uma coisa formidável, tá bom? Outros aminoácidos aqui que nós vamos ter vai ser a cisteína, que é um importante desintoxicante de substâncias específicas, né? E a glutationina, tá? Que é um antioxidante celular. A metionina, que é essencial na formação das proteínas, tá? E alguns desses aminoácidos, como a lisina, a triptofano e a treonina, chegam a ser encontrados em maiores porcentagens nos insetos do que em alguns grupos de cereais, tá? Aqui está o trabalho da Inge et al. Esse trabalho foi feito em 2018, tá? Sensacional esse trabalho. Depois nós vamos ter aqui um teor de aminoácidos de insetos comestíveis feitos na Tailândia, né? Onde eu tenho aqui os valores em miligrama por 100 grama de peso seco e as necessidades diárias para os seres humanos, tá? Então, aqui, os aminoácidos essencial, nós vamos ter porcentagem em grilo, em bicho da seda, gafanhoto, lagarta do bambu e besouro junho, como eles chamam lá, dão os nomes populares para as coisas. Então, vamos ter uma variedade muito grande, tá, de concentração dos aminoácidos dentro desses insetos, tá? O grilo, no total de aminoácidos, não é tão carregado de aminoácidos quanto o bicho da seda, por exemplo, mas a gente vai ter toda uma utilização diferenciada aí. E modos de processamento para que isso também se torne palatável ao ser humano, tá bom? E incluído também na alimentação de animais, tá? Necessidades diárias para seres humanos, segundo a FAO, gente, em crianças de pré-escola, em idade pré-escolar, vejam aqui que interessante, se a gente pegar dentro de cada aminoácido as exigências para a criança, se eu utilizar os grilos, ou se eu utilizar a lagarta do bambu, ou se eu utilizar gafanhotos, eu cubro essas exigências, eu até ultrapasso, né? E já para adultos que exigem uma quantidade menor, eu cubro muito mais ainda. Então, se a gente conseguir tanto o besouro junto quanto os grilos, que tem uma quantidade menor de aminoácidos, já atenderia as necessidades para os adultos, tá? Eu não sou nutricionista, mas eu tive que entender de tudo isso para colocar isso para as pessoas. Afinal de contas, a gente como entomologista, a gente como biólogo, né? Depois eu fui fazer entomologia e criei uma empresa para
criação de insetos destinados a animal primeiramente e depois para humano, até que isso se legalize. Mas a partir do momento que eu chego para você e falo, olha, comer inseto é bom, e eu tenho que dizer por que que é bom. Eu como o meu inseto? Eu como o meu inseto, não é? Eu tenho que comer o meu produto, porque senão eu não acredito no que eu faço, não é verdade? Segundo, eu tenho que entender disso para passar para você uma informação. Olha, por que são bons para a saúde? Qual é a riqueza que eles têm que podem trazer benefício para nós? Então, pessoal, quando a gente ingressa no tipo de coisa, a gente precisa entender um pouco de várias áreas. Então, eu quero colocar uma coisa para vocês. Essa é uma área multidisciplinar. Isso tem que envolver gastrólogos, nutricionistas, veterinários, zootecnistas, entomologistas e uma série de outras áreas aí de químicos, né, microbiologistas. Então, uma infinidade de outros profissionais para que a gente possa chegar a conclusões e realmente falar, olha, é bom, é seguro, tá? Inclusive a questão da biosseguridade, tá bom? Os aminoácidos são essenciais, essenciais dos insetos, podem ser fornecidos de 46% a 96% das necessidades diárias do ser humano. Então veja que beleza, tá? O teor de fibra dos insetos também é muito alto, né? Eu vou encontrar isso principalmente na cutícula, que é formada pela quitina, e aqui, lembrando que a quitina é uma matriz com proteínas, nas proteínas cuticulares, eu vou ter uma matriz aí de proteínas com lipídios e outros componentes. Posso estar comendo inseto em todas as fases de desenvolvimento dele? É seguro? Será? Então, nós vamos ver aqui um estudo, né, pelo Anderson, que foi feito em 1973, onde ele observou que a quitina presente na larva do tenebro e na pupa, né, ela tem uma alta concentração de glicina e alanina. Mas, se eu for me alimentar do tenebro adulto, eu vou ter um problema, né? Dependendo da quantidade que eu ingerir, eu posso ter problemas porque eles vão produzir quinonas, que são potencialmente cancerígenas e mutagênicas. Por outro lado, se eu consumir uma quantidade de tenebro na fase larval e pupal, nós vamos ter elementos que combatem o câncer, combatem tumores. Então, veja que interessante. O mesmo inseto pode curar um câncer, mas também pode promover um câncer. E nós precisamos entender qual é a melhor fase que nós podemos usar esse inseto. Em que porcentagem nós podemos utilizar isso daí, não é? O que é seguro para nós? Gente, nós temos aí hoje 2.000 espécies de insetos comestíveis. 2.000 espécies de insetos comestíveis. Eu acho que nós temos muito trabalho pela frente. Porque se esse estudo com tenebro me mostrou isso, eu tenho 2.000 espécies de insetos comestíveis. Vocês já imaginaram? Já pararam para pensar? Na gama de trabalho que a gente tem pela frente? É muito, né, pessoal? Olha, o uso das larvas de tenebro, né? Eles podem ser um uso terapêutico para tratamento de câncer, como eu falei para vocês. Estudos com ratos, utilizando larva de tenebro, mostraram que eles têm substâncias citotóxicas que atuam na carcinogênese, tá bom? O sistema imunitário está envolvido na etiologia e em mecanismos fisiopatológicos, né? Então, a gente pode desenvolver, inclusive, medicamentos através dos insetos, tá? Eles podem, inclusive, atuar na resolução de problemas de tensões físicas e até psicológicas, tá? Então, existe uma riqueza aí na imunossupressão e na imunoestimulação. Isso aqui foi feito por chinês em 2010, tá? Chineses despontaram nesse ramo. Muito interessante se o Brasil também começasse a entrar dentro desse tipo de estudo, tá bom? Verificaram também que em ratos não só era seguro comer larvas de inseto, como também eles foram eficazes contra a fadiga desses animais, tá? Retardando, inclusive, envelhecimento e diminuindo o nível de colesterol total. Existem propriedades dentro dos insetos que podem combater o colesterol, inclusive, tá bom? A infecção de Tenebro molitor com Staphylococcus aureus, que é uma bactéria muito patogênica, pode levar à morte. Segundo,
seguido, né, um baixo nível de infecção persistente e duradoura. Então, veja bem, eles infectam, o Heine et al., em 2008, ele fez um estudo, ele inoculou essa bactéria no tenebro e ele verificou que elas foram combatidas pelo sistema imunológico desse inseto. Ok? E mesmo que que esse nível de infecção tenha caído, né, ele induziu uma atividade antimicrobiana. Tá? Ele persistiu no inseto, mas em baixo nível e não causou a morte desse inseto. Então, veja que interessante. Uma das coisas que a gente tem que ver é que para introduzir a proteína de insetos na alimentação humana do Brasil, vou pegar Brasil, nós precisamos primeiro de uma autorização do MAPA. Tá? Então, eu preciso apresentar vários laudos para o MAPA. Eu preciso apresentar para o MAPA o laudo de microbiologia. Né? Nós temos os estudos de toxicologia, das alergênicos, estão disponíveis na literatura. Mas nós temos que apresentar outras coisas, que nós vamos ver mais para frente. E, entre elas, o inseto tem que estar livre de agentes contaminantes, inclusive esse agente Staphylococcus é uma das coisas que não podem existir dentro do inseto, que irá como um produto de prateleira para alimentação humana, tá? Então, a criação de insetos tem que ser muito limpa, tá? E livre desses agentes contaminantes, tá bom, pessoal? Mesmo que a gente vai passar por processos, é desejável que esse inseto esteja livre desse tipo de agente contaminante, tá? Bom, eu vou ter uma série de outras coisas benéficas em relação ao Tenebro molitor, tá? Eles têm um alto grau de ácido graxo, principalmente o ácido linoleico, né? Ácidos graxos não essenciais oleico, tá? O excesso de zinco também pode dar um problema, se a dieta alimentar desse inseto é muito importante. O inseto é aquilo que ele come. Então, se eu exagerar em algumas coisas na dieta alimentar desse inseto, ou se eu colocar não, vou colocar isso e aquilo para incrementar, porque eu estou visando a proteína, toma cuidado. Porque nisso eu posso aumentar a taxa de zinco, e aí eu posso induzir a demanda por aminoácidos sulfurados. Então, eu posso dar um problema de saúde nas pessoas. O excesso de ferro também pode causar um problema, desviando os aminoácidos de outras funções, como o crescimento, por exemplo, tá? Então, isso é uma coisa muito importante que a gente tem que levar em consideração, tá? A proteína de insetos já é tida como uma alternativa a ser realizada em termos espaciais, tá? Hoje a gente já tem alimento para astronauta feito com proteína de insetos, tá? Esse é um estudo que foi feito, inclusive, em 2015, super interessante. Então, porque eles precisam, se for produzir isso numa estação espacial, por exemplo, tem que ser um cultivo que traga menos transtornos para a sobrevivência durante os longos períodos no espaço, né? Então, seria possível a gente criar, num ambiente todo controlado, seria possível criar os insetos ali. Só não sei qual seria o destino das fezes desses insetos. Aqui, no planeta Terra, a gente sabe que se a gente pegar as fezes dos grilos, as fezes dos tenebros, as fezes das baratas, nós podemos utilizar isso para agricultura, tá? E até mesmo para plantas ornamentais. Mas lá eu não sei como seria isso, tá bom? No espaço é que a gente não pode jogar. Aqui nós vamos ter um trabalho numa brasileira, tá? Maria Aparecida Rezende. Eu adorei o trabalho dessa pessoa, tá? Ela faz doutorado em Minas Gerais, ela terminou a tese, que é uma tese de doutorado dela. Eu achei muito importante o trabalho dessa pessoa, muito dessa doutora, porque ela observou que uma dieta com 10% de farinha de Tenebro molitor, ocasionou em ratinhos, tá? Uma redução de peso total dos animais. Então, o animal parece que parou um pouquinho de querer se alimentar com isso. Você tem toda uma explicação em relação à proteína e ao consumo de água por causa disso, tá? Também houve um aumento no tamanho dos rins desses animais, alterações histopatológicas, tá? Não houve alterações em relação às células sanguíneas, até isso ela verificou, tá? O processo alergênico no fígado houve um pouquinho aí, tá? E o coração desses animais apresentou uma congestão vascular discreta. Então, olha, veja, eu posso utilizar a proteína de inseto, é rica, é alta, é limpa,
mas eu tenho que saber qual é a porcentagem que eu posso estar incluindo nos alimentos, ok? Então, por exemplo, eu vou fazer cookies, eu vou fazer bolinhos, eu vou incluir isso num bolo industrial, como eu fiz aqui para uma entrevista, eu coloquei farinha de grilo na receita. Quanto eu posso colocar? Eu posso colocar aleatório? Olha, tem tanto de proteína, eu vou botar 50%. Eu posso? É seguro para a saúde humana? Pelo estudo dela, se a gente colocar 10% ou ultrapassar essa marca, eu posso ter um problema. Então, teria que ser abaixo de 10%. Veja que isso me traz também um dado interessante. Eu preciso de 6.000 a 7.000 larvas vivas para fornecer 1 quilo de larva de tenébrio vivo. Quando eu desidrato, eu perco geralmente 3 vezes esse peso. Então, eu vou precisar de 3 vezes esse montante para conseguir ter 1 quilo de proteína de tenebro desidratado. Eu produzi 24 quilos de grilo vivo. E isso me deu 6 quilos de grilos desidratados. Eu preciso produzir muito para conseguir nisso. Mas eu tenho dado aqui que 10% de inclusão é muito. Então, posso incluir 5%, que é uma porcentagem segura para a alimentação humana. E talvez para outros animais, mas aí vai variar. Vou ter animais que são mais insetívoros do que outros. A gente tem que estudar, inclusive, tudo isso aí, para que a gente possa criar um produto, né? Ou para que a gente possa incluir insetos na alimentação desses animais. Então, veja que essa quantidade me dá uma coisa muito interessante. Quanto que 1 quilo, então, de inseto pode render dentro de uma indústria, se com um pouquinho eu já posso causar um efeito enorme em benefício para a saúde, tá bom? Então, tudo isso tem que ser estudado antes da gente falar, olha, vamos lançar o produto no mercado. Ou vamos botar isso em bolacha, botar em bolo e a gente lançar isso no mercado. Veja como os profissionais, né, como os pesquisadores são importantes nessa hora, porque através dessas pesquisas nós vamos ter toda uma visão para que aí eu possa, então, incluir isso na alimentação humana, tá bom? Olha, aqui eu tenho um quadro de formas de preparo de insetos, tá? Então, eu vou ter lá na Tailândia, e não é só na Tailândia, aqui no Brasil também a gente vai ver como que alguns insetos que a gente come. Aqui no Brasil tem muitas espécies comestíveis, principalmente no norte do país, pessoal. Quem é que vai conhecer muito isso? São os indígenas, não é? Vocês já imaginaram, já pararam para pensar a riqueza que os têm em relação a isso? O que eles sabem de plantas que a gente pode desenvolver para medicamentos, insetos que a gente pode estar se alimentando, não é verdade? Eles são uma riqueza enorme, não é? Mas a gente tem que, para isso, entender um pouco do comportamento do inseto, tentar criar isso de forma laboratorial, para não ficar somente explorando isso de forma só extrativa, né? Extrair isso da natureza e não criar isso, tá? Dentro dessa forma de preparo, alguns índios fervem, né? Alguns índios, eles vão cozinhar isso, depois vão secar isso. E na Tailândia, no Brasil, nós vamos ter a farofa com içá, né? Risoto com içá, tá bom? Tem um rapaz que faz isso aqui no Brasil, interessantíssimo o trabalho dele, passou até no Terra da Gente esses dias, né? Tem um restaurante que ele faz isso. E aqui na Tailândia, a gente vai ter o preparo de uma série de insetos, né? Vocês podem ver que eles são picados e cozidos, são enriquecidos aí com pimentão, podem ser frito, assado, né? Cozido no vapor, enriquecidos aí com curry e legumes, né? Tem uma série de coisas que a gente pode fazer. Esses processamentos, logicamente que a gente vai ter uma perdazinha de proteína, tá? Mas não é tão grande, ok, pessoal? Em relação à fritura, e comer tenebro frito, você vai fritar o tenebro, colocar um sal, é uma delícia. Mas, logicamente, que a partir do momento que você frita, você vai aumentar aí um pouquinho o teor de gordura. Quando você cozinha, eu reparo que eles perdem um pouquinho de gordura nesse processamento, tá? Mas quando você vai fritar, aí você tá lá em contato com óleo. Frita é uma delícia, dá todo um sabor, diferente de você desidratar ou assar,
Aí vai muito da gente, né? Eu gosto de comer fritinho, o que eu posso fazer? Mas seria mais saudável comer ele desidratado, tá? Ou cozido no vapor para enriquecer um alimento, viu? Olha, em relação à digestibilidade, né? Eu volto no trabalho dos nigerianos, um trabalho sensacional, ao meu ver. Eles estudaram 4 espécies de insetos mais comestíveis por lá, tá? Que é aquele que é o grilo, né? A símilis, a mariposa, o gafanhoto e o cupim. Então, eles verificaram que a digestibilidade verdadeira dessas 4 espécies, né, em relação à caseína, por exemplo, é muito alta, tá? Veja que a do cupim, ela é tão alta quanto a caseína. Se eu for falar da utilização líquida da proteína, né, eu vou ter uma utilização muito grande, tá, da proteína pelo organismo de ratinhos, né? Esses testes são feitos em ratos, para que a gente possa saber qual é o resultado em humano, assim como a gente faz vários outros testes em ratos para a gente saber o que acontece no humano. Então, nós vamos ter aí uma porcentagem até maior de aproveitamento em relação à caseína, por exemplo, tá? E o Gryllus acima está ali batendo quase junto com a caseína, mas realmente o gafanhoto ganhou disparado nisso daí, tá? O valor biológico do grilo, né, de uma proteína, define quanto ela é bem utilizada. Então, se a gente for ver o valor biológico desses insetos, nós vamos ver que a utilização da proteína, ou seja, essa assimilação, assimilar isso pelo organismo e realmente aproveitar isso, o grilo assimilis apresentou 93% de aproveitamento. As taxas dos outros insetos são muito altas, tá? Em relação à caseína. Tá? Interessante porque a pessoa que é intolerante à lactose, ela pode fazer uso disso daqui. Então, ela vai ter teor elevado de cálcio, de ferro, tá? de outros minerais que a gente pode estar incluindo na alimentação dessas pessoas e que vai ser uma coisa muito saudável, tá? Potencial antioxidante é outra coisa maravilhosa, tá? Que a gente vai ter aí, né? Então, hoje a gente sabe que as frutas e os legumes desempenham esse papel importante, tá? Isso, inclusive, está relacionado ao estresse oxidativo, né? Com doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. Mas nós vamos ter aí um estudo dos italianos, tá aqui, tá? Eu adaptei o gráfico do pessoal, eu coloquei um desenhinho dos insetos aqui para ficar mais fácil para vocês visualizarem, tá? Esses italianos, eles fizeram um estudo de antioxidante e verificaram que o gafanhoto, o bicho da seda e o grilo apresentavam 5 vezes mais antioxidantes do que um suco de laranja, tá? Eles compararam também esses antioxidantes com algumas espécies de animais que não são insetos, como por exemplo, a lacraia, onde alguns países comem lacraia, aranhas e escorpiões, tá? Então, eles verificaram que esses animais carnívoros, eles, ou até mesmo a barata d'água, ela que são inseto predador, ele tem uma baixa taxa de antioxidante aí, tá? Não que não tenha, tem mais baixo, tá? Existem aqui, tem a possibilidade de comer aranha, de comer gafanhoto, mas eu quero chamar atenção para uma coisa. Nós temos que ter todo um cuidado na criação de insetos, né? Quando eu falo cuidado na criação de insetos, evitar a contaminação da criação. 2, tomar cuidado com a saúde desses insetos. Por isso, os locais, os recintos de criação têm que ser sempre limpos, para que a amônia produzida por eles não acabe matando esses insetos. E também causando danos à nossa saúde. Ok? Só que esses insetos, na sua maioria, não são venenosos, né? Então, se você fizer testes toxicológicos nessas espécies aqui, você não vai encontrar quase coisa nenhuma, a não ser pessoas que são alérgicas a camarões, a crustáceos, a alguns moluscos, não é verdade? Aí sim, a gente pode ter um probleminha aí em relação à tropomiosina. Mas aí eu vou ter outros problemas na criação, por exemplo, de escorpiões e de aranhas. São insetos que têm veneno, são artrópodes que têm veneno, né? Então, teria que ter um cuidado muito grande na criação disso. Não sei se seria uma coisa tão vantajosa. Se podemos criar em larga escala insetos para alimentação animal de uma forma um pouco mais segura, inclusive para nós humanos, na questão de criação, por que não, né?
temos aí toda uma gama de estudos centrados nisso aqui, então eu acho que seria mais desejável que as pessoas evitassem lacraias, por exemplo, como essas outras coisas, tá? Fizeram um outro estudo também comparando com azeite de oliva, tá? Veja que o azeite de oliva em relação a outras espécies, aqui até mesmo em relação ao grilo, continua sendo, tendo uma porcentagem antioxidante maior até do que algumas espécies de insetos, mas que em relação ao bicho da seda e a cigarra, o azeite de oliva, ele chega a perder em questão de valor de antioxidante para esses insetos. Interessante, né, pessoal? Muito legal ver esses estudos, né? Vamos ver o experimento também feito pela Stu, né, que é a Valérie. Ela fez um estudo sobre a utilização da farinha de grilos e qual o benefício disso para a nossa saúde, tá? Então, o que ela viu? Ela pegou um grupo de pessoas, e para essas pessoas não sofrerem indução, ela colocou um café normal, da manhã normal para essas pessoas se alimentarem, e o outro grupo de pessoas ela alimentou com cookies, com insetos, com farinha de grilo, e shakes. E depois ela inverteu isso daqui, para que ela pudesse ver qual era os benefícios que isso poderia estar causando aos humanos, né? Bom, então ela observou mudanças na composição sanguínea, na função dos rins e alteração na microbiota. A porcentagem que ela usou não foi uma porcentagem alta, tá? Então, não houve um sinal de toxicidade e intolerância após o consumo de grilo, tá? O conteúdo expressivo de fibras foi encontrado nesses insetos, então isso fez bem para o nosso corpo, né? Houve um aumento significativo de uma espécie de bactéria que a gente tem, né, que vamos ver se eu pronuncio direito aqui, Bifidobacterium, tá? Já existe, mas ela se proliferou e fez muito bem para a nossa microbiota intestinal, evitando, inclusive, as diarreias nos humanos, tá? Então, evidências deram a entender também, segundo o estudo dela, que o consumo do farelo de grilo teria capacidade de reduzir inflamações sistêmicas no organismo. Isso é devido à quitina, tá bom, pessoal? Isso é uma coisa muito interessante, porque a quitina dos insetos, você tem uma assimilação alta, ao contrário do que a gente pensava, ela pode ser até 98% assimilada, dependendo dos processos que a gente utiliza, tá? Se eu usar cozimento, se eu usar micro-ondas, eu posso mexer na estrutura dessa quitina e fazer com que ela seja assimilada pelo nosso organismo em até 98%, tá? E ela tem propriedades aí que são anti-inflamatórias, por isso o uso de insetos mesmo para medicamento, tá bom? Eu posso melhorar o valor nutricional dos meus insetos, tá? Fazendo dietas, elaborando dietas, onde eu posso aumentar o valor de proteína, de cálcio, de fósforo, de ferro, tá? Esse aqui são alguns dos dados de um experimento que eu fiz, né? Então, foquei muito mais nos grilos, porque eu quero colocar isso para alimentação humana. Não quero tanto colocar barata, tá? Primeiro, porque nós temos uma questão de associação de barata com esgoto e grilo com mato. Eu vejo que na Europa os grilos e os tenebros são mais utilizados para alimentação humana, tá? E também para os animais, assim como a mosca soldado, tá bom? Nós vamos ter aí a questão da tropomiosina. Tropomiosina é uma proteína que está presente nas baratas, em tripes, em alguns outros, na mosca, tá? E essa tropomiosina contida nas baratas, pessoal, ela tem um grau de similaridade muito grande com a tropomiosina dos camarões. Então, a possibilidade de pessoas alérgicas ter uma reação alérgica ao consumo de barata é muito maior, se isso não houver um processamento adequado, do que se você comer grilo. Não que ele não tenha tropomiosina, ele tem, assim como o tenebro, mas a sequência da cadeia dessa proteína vai ser diferente. Eu já tive amigos alérgicos a camarões que comeram o grilinho passado em chocolate e não teve reação. Mas eu já tive pessoas que com coceira, tá? Que deu coceira no punho e na boca. Eu já tive um amigo também, tenho um amigo, que também comeu insetos e ele... Tô estourando o tempo, calma aí. Assim, eu tenho pessoas que sofreram uma reação, porque são pessoas que possuem alergia a várias coisas, tá, gente? Então, esse grupo de pessoas precisam tomar um pouquinho de cuidado. Olha, aqui eu vou ter uma gama
de insetos comestíveis pelo mundo, a gente fala muito em China, mas o México chega a disparar na frente aí em relação ao consumo de insetos. Nós falamos com o mexicano de uma biofábrica. Na verdade, lá no México existem 5 espécies que eles mais consomem. Né? Eles podem comer até 500 espécies de insetos lá no México, eles comem, mas mais consumidos mesmo, na questão de coletar mesmo e criar em biofábrica para se alimentar, são 5 espécies, 5 a 6 espécies, tá? Eu vou ter uma série de países aqui, tá? Vietnã, Coreia, África, Austrália, América do Sul, comendo uma série de insetos, como vocês podem ver aqui, tá? Cuidado com o percevejo. O percevejo tem substâncias tóxicas aí para defesa, então a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Talvez, como eu sempre digo, seja melhor usar isso numa indústria de fármacos também, do que para alimentação, tá? No Brasil, a gente vai ter o consumo aí da formiga-içá, de grilos, do besourinho, do amendoim, né? Que o pessoal diz que combate a bronquite, tá? Vamos ter a lagarta mandorová, como eles dizem, que é uma lagarta que ataca a mandioca, consumida pelos índios bacuxi, as larvinhas do besouro por treinamento na selva, tá? E a questão toda de palatabilidade. Aqui eu mostro para vocês produtos que já utilizam a proteína de inseto, como barrinhas e também massa de macarrão, tá? Olha, gente, isso aqui são empresas que já comercializam a proteína de inseto para alimentação humana. Vejam vocês a apresentação desses produtos, né? Tem hambúrguer aí, tá? Tem eles passados em chocolate, desidratado, tá ok? E vamos ter a Griloprotein, que já comercializa essa proteína, muito utilizada por esportistas. Vamos ter a Entovegan, que é um pessoal vegano, mas que usa a proteína de inseto, estimulando isso. E o cara, inclusive, ele tem uma foto aqui, todo fortão, que ele era, né? Ele queria emagrecer, queria ficar mais saradinho. E aí ele tem aqui, ele diz que ele comeu grilo, que ele gostou do resultado, que ele vai continuar comendo grilo, né? Para cachorros, que é um outro ramo que a gente deve ficar muito de olho nisso, tá? Tem estudos já para isso, inclusive comércio, como a Eite Ismal mostra para gente, tá? Existem os problemas encontrados, cada mercado que a gente explora em relação à proteína de inseto tem as suas, os seus melindros, né? E para nós, principalmente, são as barreiras culturais, tá? Uma série de coisas que a gente tem que aí, em relação à criação, então, padronizar alimento nos insetos, senão se cada um criar de um jeito, o nível nutricional vai variar tudo, então, cuidado com isso, ter boa prática de produção, higiene, né? Aeração, baixo custo de produção, porque realmente hoje 1 quilo de proteína de inseto ainda é muito caro, e conscientizar a população. Então, hoje isso que nós estamos fazendo aqui, né? Pessoal aí do Espírito Santo, muito obrigado pelo convite, tá? Por a oportunidade de eu estar apresentando esse trabalho, tá englobando tudo isso. A gente precisa levar muita informação para a população. A partir do momento que a pessoa entende que isso é bom e que é produzido de maneira limpa, as pessoas vão falar, por que não tentar, né? Muito obrigado. Falo pra caramba, povo. Tem coisas que eu vou saber explicar para vocês, tá, gente? Em parte nutricional, talvez eu fique devendo aí para vocês, tá? Mas eu tô tentando aprender cada vez mais com isso. Obrigado, pessoal. Como é que eu entro em você? É só clicar, né, Inês? Pode minimizar para o compartilhamento da tela, que aí fica só nós duas. Tá ok. No Zoom, aí você para o compartilhamento de tela. Achei. Isso, tá certinho. Muito obrigada pela sua palestra. Obrigada a vocês, gente. Olha, o pessoal está gostando bastante, tem bastante pergunta. Se você puder depois responder, porque acho que não vai dar para responder todas agora. É muita coisa. Tem bastante coisa, as pessoas realmente se interessaram pelo tema. Aqui, uma das perguntas mais votadas é do Vinícius Alves de Toledo. Sim. Não seria menos impactante buscar proteínas nas leguminosas que são ricas em aminoácidos? Olha, gente, eu acho o seguinte, a gente precisa buscar formas para isso. Uma das grandes sacadas aí na criação de inseto, a proteína de inseto, é a questão da água, da utilização de água e da questão de espaço, não desmatar para produzir. Se a gente fala na utilização de vegetais, eles consomem muita água, visto
o agronegócio. Então, existem hoje a questão hidropônica, né? A gente tem alternativa hidropônica, a gente tem cultivos na vertical, mas ainda é muito pouco, tá? E veja que hoje a gente está Gente, travando um pouquinho, professora. Patrícia? um pouco de cuidado, porque senão, se a gente focar somente em vegetais, existem algumas proteínas que os vegetais que não têm em relação a outros tipos de carne, mas eles vão consumir muita água. Então, se a gente chegar no nível que eu acho que vai demorar bastante, em que os produtores de vegetais, sejam leguminosas, sejam as frutíferas, né, a gente tivesse criações na vertical, seria o recomendável, como já existe, mas é um processo ainda um pouco caro. Assim como a produção de inseto ainda tá um pouco cara. Então, eu acho que a gente não precisa focar numa alternativa só. A gente tem que ter leques de opções, ok? Também não vou dizer para você que você vai comer só grilo. Quem é que não gosta de comer uma picanha? Não é? Eu vi uma coisa aqui, que tem o pessoal fala que eu confundi um pouco com vegetariano. Olha, eu já tive vegetariano que era fabricante de cerveja, querendo incluir a farinha de grilo na cerveja para enriquecer. Eu falei para ela, olha, eu não sei como que seria trabalhar com isso. Eu não sei como isso vai reagir com os outros componentes da cerveja. Então, eu não sei como seria. Eu falei, estou disponível para te fornecer a farinha caso você queira fazer, mas você tem que fazer toda uma composição. Vegetarianos comendo grilos mesmo, tá? Tem esse ento vegan, tá? Tem vegano que ele não aceita essa ideia, porque se trata de um animal. Tem vegano que ele não come nem derivados de animal. E tem um vegano que ele é um pouco mais flexível. Ele vai comer um pouco de derivado de animal, seja ovos, leite, patatá. E ele abre um lequinho, um espacinho para proteína de inseto. A única coisa que ele fica meio assim é a questão de você matar o animal, né? Aí a gente vai ter a carne artificial, que eu achei muito interessante, você não mata, você tira um pedacinho de tecido e cultiva isso. Talvez você possa usar até a proteína de inseto para cultivar isso. Você pode enriquecer essa carne. Então, hoje eu vejo, às vezes a pessoa fala, mas vamos aqui. Não, gente, a gente precisa ter leque de opções. Vamos fazer de tudo para conseguir produzir vegetais na vertical, para automatizar isso, tá? Para fazer o sistema hidropônico. Eu tenho que ter toda uma coisa em relação à luz, a espaço, tá? Não preciso desmatar para isso. Lógico que existem culturas que eu não vou conseguir. Quando eu falo em produção de soja, algodão, não é? Eu não tenho nem como brigar com a proteína de inseto quanto à soja. Mesmo porque eu dependo, os insetos vão depender de uma alimentação aí também com vegetais, não é verdade? Então a gente precisa não pode perder isso. Isso não pode sair da nossa cabeça. Muito obrigada, Patrícia. Obrigada a você. Mais uma perguntinha. Sim. Do Agenor Filho. Vamos lá, Agenor. A senhora não vê esse tipo de alimentação como um tanto perigosa frente ao que ocorreu na China e se alastrou para o mundo com algum novo micro-organismo desconhecido? Olha, eu não vejo, né? Porque existem processos, né? Então, por exemplo, hoje eu abato o meu inseto por congelamento. Algumas pessoas me criticam por isso se você estiver falando com o investidor. Ele acha que esse é um processo caro, que eu tenho que dar o jeito de cortar. Mas, eticamente falando, é um processo que algum micro-organismo pode morrer aí, já nesse processo. Você vai deixar algumas horas ele, até que o inseto caia a temperatura e acabe morrendo, né? Mas depois eu tenho outros processos envolvidos. Depois que morreu, você vai ferver, né? Ou você pode passar por um processo micro-ondas, e nisso eu acabo com muitos micro-organismos patogênicos, tá? Inclusive, gente, eu dou choque térmico. Depois da fervura, você pode dar o choque térmico. Esse choque térmico é que acaba matando muitos deles. Enviei amostras do meu material para um microbiologista, doutor Enio, tá? Esse laudo já saiu, quero inclusive publicar isso daí. Acho que vai ficar para o ano que vem, porque existe um tempinho aí, né? Para a gente conseguir colocar isso.
porque o microbiologista, muito mais do que eu, ele tem toda uma noção de micro-organismos que não podem estar presentes nos insetos, porque vão comprometer a saúde humana. E toda uma coisa embasada em relação à Anvisa, em exigências da Anvisa para que esse tipo de produto entre no mercado, né? Então, eu enviei os grilos e os tenebros para ele. A gente fez diferentes tempos aí de cozimento e processamento, e eu tive um feliz e excelente resultado na ausência de micro-organismos patogênicos. Então, Agenor, envolve processo, viu, Agenor? Algumas pessoas falam para não posso comer vivo. A pessoa fala, aqui, ó, às vezes gosta de brincar, né? Eu vou comer a lagartixa. Toma cuidado, pessoal, né? Vivo pode sim conter algum micro-organismo, pode afetar nossa saúde. Não estou dizendo para vocês o coronavírus, isso não, tá? Mas outros micro-organismos pode causar um problema para a gente. Por isso, esses insetos têm que ser processados e passar por desidratação, por fervura, até por micro-ondas, para que isso não afete a nossa saúde e nem a dos animais, viu? Obrigada, professora. Obrigada a você. A gente vai fazer até mais perguntinhas, porque tá bombando mesmo, as pessoas estão muito curiosas com o assunto. Sim, sim. O Edu Batista Guerra pergunta, ele comenta aqui, animais com alta taxa de reprodução têm mais facilidade de fugir do controle dos criadores e pode causar grandes desastres ecológicos, como criação de coelhos e sapos que escapam do cativeiro. Exatamente. Já que insetos têm uma taxa de reprodução altíssima, não seria muito arriscado criar insetos exóticos que podem escapar dos criadores e causar impactos irreparáveis para a biodiversidade nativa? Como é que é o nome desse mocinho? Eduardo, é o Edu Guerra, desculpa. Edu, olha, eu fico muito feliz com a sua pergunta, tá? Temos que tomar um cuidado sim com esse tipo de coisa. Vou explicar por quê. O grilo assimilis é praga na agricultura e principalmente na plantação de eucalipto. Tá? Você tem lá os viveiros de eucalipto, se ele invadir o lugar das plantulazinhas, ele vai comer a raiz. Eu estou lidando com uma praga. Então tem muita gente, algumas pessoas são contra. Para que ter IBAMA? Para que ter mapa? Né? Bobagem, não precisa de nada disso. Tem que ter. Primeiro, porque o mapa, se você falar para ele o seguinte, olha, eu crio o meu inseto de forma segura, é mesmo? De que jeito você cria? Dentro de recinto tal. Tá, mas você está criando uma praga. Como que você vai conter essa praga? Vamos supor que aconteça alguma coisa, né? Sei lá, caiu uma caixa, fugiu um monte de grilo dentro do local onde eu crio. Como eu vou conter esses insetos? Como é que eu vou capturar de volta? Vai matar os insetos? Pode ser que sim, porque eu não posso deixar ele fugir. Então, o mapa, ele exige do criador de inseto 3 medidas, pelo menos, de contenção. Então, veja, se o grilo escapa, o grilo não é um bicho que voa muito, então eu tenho que pensar em alternativas. Bom, o que eu posso fazer? O local de criação desse inseto, ele tem que ter portas com borracha que não deixe esse inseto ultrapassar aquela coisa lá dentro, tá? E não somente isso, como outros tipos de armadilhas que podem ser, algumas ele entra dentro e fica lá e não sai, que ele tem essa mania, é um bicho curioso, ou pegar com iscas de alimentos e devolver para a criação, ou então você colocar algum tipo de armadilha que contenha ele, onde ele morra, mas ele não pode fugir. Bom, nós temos a espécie Grilo assimilis, Edu, olha como a sua pergunta é importante, eu vou te dizer por quê. Nós temos a espécie assimilis, é uma espécie brasileira. A farinha do grilo assimilis, ela é muito forte. O sabor dela, eu não sinto nada. Sinceramente, quando eu como um grilo ou a farinha, não sinto gosto de coisa nenhuma. Tem gente que sente um sabor de castanha, um sabor de amendoim. Você está me entendendo? Então, a coisa varia de pessoa para pessoa. Mas a farinha do grilo assimilis, ela é um pouco escura. E a farinha do grilo, acho que é a queta, que se cria nos Estados Unidos, aí em outros países, é uma farinha um pouco mais clara. Então, para o gosto humano, a farinha do aqueta seria mais interessante do que a farinha do assimilis. Então, eu não... Aí eu falei, então vamos pegar a espécie do aqueta e vamos trazer para o Brasil. Vamos trazer aqui para o Brasil para a gente criar aqui. Totalmente condenável. Eu estou falando de uma praga, Edu.
uma praga, eu já tenho a minha praga, para que eu vou importar uma praga para cá? Segundo, eu não sei se as pessoas precisam ler, as pessoas precisam se informar, né? Vejam, lá deu uma doença uma vez, um vírus, que atacou esses grilos e acabou, acho que foi nos Estados Unidos, com a criação de muitos criadores. Eles perderam muito. Então, se eu fosse falar desse vírus na utilização de controle biológico de pragas, excelente, porque esse vírus só ataca o inseto, não faz nada para nós humanos. Mas em termos de criar insetos para alimentar animais e humanos, você já imaginou? Se eu trago a espécie para o Brasil, eu vou estar trazendo mais uma praga para o país, eu posso estar trazendo sim um vírus para o país, tá? E afetar as minhas espécies aqui. Ah, mas o grilo assimilis é praga. Tudo bem, vamos combater a praga. Mas como que esse vírus pode afetar outras espécies? Eu estou falando de ortóptero. Grilo é parente de barata, é parente de gafanhoto. E se esse vírus vai para a natureza? E acaba afetando espécies que não são pragas. Até são bioindicadores de área preservada. Então, é um perigo muito grande. Essa coisa de trazer de fora para dentro, nessa questão, ainda mais se tratando do inseto praga, eu não vejo com bons olhos, não acho que é legal. Vamos trabalhar o que nós temos. A nossa espécie assimilis, criar processamentos que tornem ele mais palatável ou que tornem ele visualmente. Mesmo porque, para que mexer nisso? Se eu vou colocar numa barrinha de cereal, numa bolacha, você vai pegar a bolacha, vai comer? Eu não tenho cookie de chocolate? Você vai pôr lá, você vai enxergar alguma coisa? Para que eu vou pegar, né, a praga lá de fora e causar um problema aqui dentro, né? Então, muito obrigado por você ter feito essa pergunta e por ter me dado a chance de falar sobre isso. Vamos ficar com o que é nosso, vamos tomar cuidado com as criações para não deixar fugir. Estamos falando de pragas, tá bom? Temos que ter, sim, um IBAMA, temos que ter, sim, um mapa nisso daí, para ver que as condições em questões de higiene, né, tanto para a criação de grilo em relação ao inseto, quanto para a saúde humana, e para não deixar isso fugir, tem que ter mapa, sim, e tem que ter Anvisa. Olha, Patrícia, ó que legal, eu tenho todos esses laudos a favor. Para quem não pode comer, então tem que estar lá no seu produto, alérgicos a camarão e a portadores de outra alergia, não pode comer inseto. Você vai ter que buscar essas proteínas em outra fonte. Pode ser na carne artificial, pode ser no vegetal, você vai ter que dar um jeito. Sim. Obrigado, Edu. Obrigado mesmo. Muito obrigada pela sua resposta, foi muito esclarecedora. É um assunto que as pessoas estão começando a conhecer e ainda tem muitas dúvidas. Sim. E a gente tem umas 13 perguntas aqui no chat. Se você pudesse, por favor, responder, as pessoas estão realmente curiosas para saber um pouquinho mais sobre o assunto. Muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, Inês. Obrigada a todo mundo que participou, que quer conhecer mais sobre isso, né? Que quer saber se isso aí é seguro, até que ponto é seguro, tá? É uma alternativa, é segura, mas tem que saber usar, em que dose usar, tá? E os processamentos envolvidos pra gente. Obrigado vocês por terem me dado a oportunidade, né? Eu tô adorando essa coisa de live. Por quê? Se fosse para pegar um avião e chegar até aí, para mim seria difícil. Mas a gente está aqui numa tela de computador, muitas pessoas estão podendo nos ouvir, né? E a gente pode trocar esse tipo de experiência. Obrigado, Inês, e a todo o pessoal aí do CBVix, viu? Pessoal do Espírito Santo, muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. A gente que agradece. Tchau. Tchauzinho. Tchau, velho. Só desligar. Tá bom. E como é que eu faço para responder pro pessoal? Gente, eu tenho um Instagram, tá? @ecologicalfood Milano. Se vocês quiserem mandar coisa para lá também, tá? Manda para mim, que eu vou respondendo, mando por áudio, que talvez seja até mais rápido do que escrever. Vocês podem estar mandando, que eu mando a resposta para vocês por lá também, tá bom? Tá. Aqui tem um íconezinho embaixo escrito QIA. Tem uns 2 balãozinhos. Aí você responde lá. Consigo responder por aqui, né? Isso. Beleza. Obrigadão, Inês. Até mais. Nada. Até. Até.